Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem, né? Todos bem, e vamos que vamos. O assunto hoje é Guerra Fria, ou seja, um período da história compreendido entre o final da década de 40, para ser mais exato, 1947, até 1989, quando houve a queda do Muro de Berlim. Então era um enfrentamento entre Estados Unidos, havia um símbolo da Guerra do Vietnã, um Phantom F-4, e a União Soviética, esse aqui é um MiG-31. Essa guerra ela vai ser caracterizada exatamente pela possibilidade ou eventualidade de uma guerra nuclear entre as superpotências, que, como vocês bem sabem, nunca aconteceu, porque senão nós não teríamos esse encontro agora. E a Guerra Fria, ela recebe esse nome por quê? Por uma razão muito simples. As superpotências não entraram em guerra, mas isso não quer dizer que elas não tenham ou participado diretamente dos conflitos, como os Estados Unidos ao invadir, ou a participar da Guerra da Coreia, que a gente vai ver de 50 a 53, depois Guerra do Vietnã, de 64 não, perdão, mais cedo ainda, 62 até 1973, depois 75, por que essas duas datas? A gente vai ver depois, vou deixar com vocês na esperança de que isso aconteça. Ou a União Soviética, que vai promover uma intervenção direta em dois países satélites da Europa Oriental, a Hungria em 1956, depois a Tchecoslováquia em 68, e também uma intervenção militar no Afeganistão no Natal de 1978. Então a Guerra Fria vai ser esse conflito. É claro que nós temos outros conflitos, guerras menores entre... Eu estou segurando o avião aqui, está muito legal. Guerras entre países satélites de um desses dois. Vai ser um período caracterizado pelos processos de independência na África, principalmente, mas também por conflitos no continente asiático, como eu falei, a própria Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Guerra no Camboja, que mais? São tantas coisas. As guerras árabes-israelenses, desde 48 até a última, em 73, que vai desencadear a crise do petróleo. Então é um período bastante rico. Essa conversa nossa será dividida pelo menos em 3 partes. Então eu vou pegar, essa é uma pequena apresentação, claro, mas num primeiro momento nós vamos abordar exatamente esse contexto de Guerra Fria. Depois falaremos um pouco das superpotências e das alianças militares e, posteriormente, claro, fechando com a questão dos conflitos e o mapa mundi dentro desse contexto. Espero que vocês gostem dessa viagem. Então, a Guerra Fria, ela, historicamente falando, se a gente pensa assim, em marcos inaugurais, aquela coisa que a história gosta muito de datas, ela tem seu início a partir de um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, no Congresso norte-americano, óbvio, pedindo ao Congresso a liberação de recursos para ajudar 2 países que naquele momento ele julgava, ou pelo menos afirmava, que estavam sob, digamos, como é que eu diria, ameaça soviética, e de guerrilheiros apoiados pelos soviéticos. Um é a Grécia e o outro é a Turquia, que depois viriam a fazer parte até da própria OTAN, quando da sua criação em 1949. Então a declaração do Truman, que dizia o seguinte, que os Estados Unidos estariam dispostos a ajudar os seus aliados face a essa ameaça soviética, e essa ajuda seria, essa disposição em defender os aliados seria a qualquer custo, isso inaugura, foi um pronunciamento feito, salvo engano, no dia 27 de abril de 1947, 27, 28 de abril. E aí, o que acontece? Quando ele faz esse pronunciamento, ali coloca, ele explicita, explicita os conflitos que já haviam com a União Soviética desde o período da Segunda Guerra Mundial. Que período? Principalmente após a derrota da Alemanha, em maio de 45, e obviamente com a reunião feita em Potsdam,
né, que ficou até definido o bombardeio atômico das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que também, para alguns autores, né, seria, digamos assim, o início da Guerra Fria. Porque se a Guerra Fria ela é caracterizada pela emergência dos arsenais nucleares, pela corrida, né, atrás das bombas, das armas nucleares, então o lançamento de bombas atômicas, armas nucleares, sobre duas cidades japonesas inauguraria, teoricamente, a Guerra Fria. Mas também nós podemos discutir, por exemplo, se a Guerra Fria é um confronto ideológico entre duas ideologias opostas. Né? Elas, embora tenham a mesma raiz, que vocês bem sabem, é o iluminismo, né? Aquela coisa da racionalidade, mas coloca em campos opostos, como, por exemplo, o liberalismo econômico, o capitalismo, e o socialismo. Né? Então, nós poderíamos dizer que essa Guerra Fria teria iniciado bem antes com a Revolução Russa. Essa data não é compartilhada com ninguém. Eu só estou trazendo para vocês para colocar uma pulga atrás da orelha, porque eu acho que isso é essencial. Mas, de qualquer maneira, a Guerra Fria ela vai ser esse conflito. Né? Estados Unidos e União Soviética, obviamente, né, como nós já sabemos, eu já coloquei para vocês isso anteriormente, vão se dedicar a um conflito pelas palavras, pela propaganda, né? Assim, a coisa de apoiar movimentos políticos ao redor do mundo, tentar trazer para a sua esfera de influência vários países. Então a Guerra Fria vai ser esse embate entre essas superpotências. E o interessante é que ao redor delas gravitarão os outros países. Então você tem alianças, né, nos dois blocos, no caso do bloco ocidental e do bloco oriental, as alianças elas não são totais, existem divergências, né? Por exemplo, na Inglaterra, que era uma potência até o início da Segunda Guerra Mundial, né, que depois passa a enfrentar um processo de decadência, ela tem uma posição muito fiel aos Estados Unidos. Ao passo que a França, por exemplo, orgulhosa do seu passado, né, de ser um país berço, talvez da principal forma de pensamento moderno do Ocidente, que é o iluminismo, né, ou pelo menos foi onde vigorou com mais intensidade, ela quer seguir um caminho, embora aliada dos Estados Unidos, mas ela quer seguir um caminho independente. O caso da União Soviética não é muito diferente. Né? Você tem, por exemplo, a Iugoslávia. A Iugoslávia teve um governo, né, sob a direção do Tito, né, Josip Broz, o Tito, que não se alinhou automaticamente à União Soviética, sempre manteve uma política externa independente, até inclusive mantendo diálogos muito profícuos com o Ocidente. Da mesma forma como o país do bloco ocidental também mantinham diálogos com a União Soviética. E os próprios Estados Unidos e a União Soviética também não fecharam completamente as portas. Né? Esses países, eles de alguma forma, também mantinham abertos canais de diálogo justamente para evitar a ocorrência de um conflito. Isso é muito interessante, porque isso foi a tônica da Guerra Fria. Né? Então, assim, eu tenho aquela afirmação do Truman, lá em 1947. Tá? Essa afirmação, ela obviamente, como eu já coloquei para vocês, inaugura a Guerra Fria. Porém, a disposição dos Estados Unidos, por exemplo, em interferir nos assuntos internos de países do bloco oriental, não aconteceu. Tá? Não houve isso. Os Estados Unidos só começam a dar um apoio para movimentos que buscavam uma libertação dentro do bloco soviético já com a Guerra Fria no final, entendeu? Ali por volta de 1988 e 89. Embora nós tenhamos alguns casos paradigmáticos. Por exemplo, a Polônia, em 81, já começa a se tornar um problema para os soviéticos. Né? Mas isso aí também a gente vai trabalhar um pouco mais tarde. Mas, de qualquer maneira, é essa coisa do conflito, né? A possibilidade de uma guerra nuclear entre as superpotências, a disposição das superpotências em manter a hegemonia sobre os seus respectivos blocos, né? A existência, por exemplo, de alianças militares. Então,
Você tem de um lado a OTAN, que vai ser criada em 1949, como eu já havia dito. Você vai ter a resposta soviética em 1954 com a criação do Pacto de Varsóvia, né? Então esses blocos lembram muito as alianças militares do pré-Primeira Guerra, né? Depois do pré-Segunda Guerra, quando países com afinidades político-ideológicas se juntaram para formar exatamente blocos para enfrentar adversários reais ou imaginários, né? Então esse é um dado bastante interessante. E é legal que essa nossa conversa ela vai ser norteada pela utilização de algumas obras que eu dei uma compilada, né, além do nosso livro, mas também alguns livros que vão nos orientar, que nos orientam nesse passeio, né? Então, por exemplo, esse aqui é um deles, né, do Walter Lafeber, American, Russian and Cold War, 1945-1990, né, que é um livro sobre a Guerra Fria. E é interessante, se vocês puderem observar na data, o Lafeber ele coloca 1945-1990, né? Então assim, ele está colocando no imediato Segunda Guerra Mundial. Um outro cidadão que também orienta nosso passeio, né, deixa eu só acertar aqui, é o Henry Kissinger, com esse livro Diplomacia, né? E aí ele vai dedicar um capítulo, óbvio, né, à questão da Guerra Fria. Tanto é que ele estreia nesse mundo da política externa escrevendo uma tese de doutorado sobre a utilização das armas nucleares como fator de dissuasão estratégica, que foi a tônica do período, né? Então, por exemplo, ele pega aqui, ó, os capítulos finais, né, da obra dele, ó, do capítulo 17 ao capítulo 31, só sobre Guerra Fria, né? Ele começa aqui, ó, o começo da Guerra Fria, né? Então é um livro bastante interessante. E um outro autor, né, que também eu considero fundamental nessa viagem é o Noam Chomsky, né? Ele é um teórico literário norte-americano e o título do livro dele é Rumo a uma Nova Guerra Fria, Política Externa dos Estados Unidos do Vietnã a Reagan, né? Então assim, ele pega o conflito símbolo da Guerra Fria e mostra os Estados Unidos nesse contexto de guerra. Outros historiadores também dedicaram páginas, né, de suas obras para analisar o fenômeno, como por exemplo Eric Hobsbawm, mas uma coisa é certa, todos eles são unânimes. A Guerra Fria, sem dúvida, é esse conflito que vai marcar a política, a economia, a sociedade e a cultura dessa segunda metade do século XX, certo? Aí a gente passa para outra parte da nossa conversa.